fatos revelados no canal do documentário. Fique por dentro desse incrível vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Bruce, a trajetória. Lee Jun-fan, em chinês, São Francisco, 27 de novembro de 1940, Corvo, 20 de julho de 1973, foi um artista, ator, lutador de artes marciais, filósofo e cineasta norte-americano que veio de uma família de Hong Kong, fundador do Viet Cong e filho do astro da ópera cantonesa Liu Xuan. É amplamente considerado por muitos comentadores, críticos, pela mídia e por outros artistas marciais como um dos mais influentes artistas de artes marciais de sempre, um ícone da cultura pop do século XX. E, muitas vezes, dado crédito a Lee por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. Lee nasceu no bairro de Shimadong, em São Francisco, filho de pais oriundos de Pequim, e cresceu com a família em Kowloon. Foi introduzido na indústria cinematográfica pelo seu pai, aparecendo em diversos filmes como um ator infantil. Lee foi para os Estados Unidos com 18 anos para ter ensino superior na Universidade de Washington, em Seattle, onde começou a ensinar artes marciais. Os seus filmes em Hong Kong e Hollywood elevaram os filmes tradicionais de artes marciais de Hong Kong para um novo nível de aclamação e popularidade, criando, no Ocidente na década de 1970, um grande interesse nas artes marciais chinesas. A direção e o tom dos seus filmes mudaram e influenciaram as artes marciais e os próprios filmes tanto nos Estados Unidos, como em Hong Kong e no resto do mundo. Lee tornou-se conhecido pelo seu papel em 5 longas-metragens: The Big Boss, 1971, e Fist of Fury, 1972, Jirovei, Way of the Dragon, 1972, da Golden Harvest, realizado e escrito por Lee. Enter the Dragon, 1973, da Golden Harvest, Warner Brothers, e The Game of Death, 1978, ambos com realização de Robert Cruise. Lee tornou-se uma figura icônica por todo o mundo, particularmente entre os chineses, visto que ele retratava o nacionalismo chinês nos seus filmes. Treinou a arte do Wing Chun, mais tarde combinou as suas influências de outras fontes no espírito da sua própria filosofia de artes marciais, a qual chamou Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Lee tinha dupla nacionalidade, americana e de Hong Kong. Morreu em Kowloon a 20 de julho de 1973, com 32 anos. A infância. No ano e na hora do lendário dragão chinês, Bruce Lee nasceu em São Francisco, na Califórnia, durante uma passagem da ópera chinesa, da qual seus pais eram integrantes. Voltou para Hong Kong, colônia britânica, até 1997, com apenas 3 meses de idade. Cresceu e viveu lá até o fim de sua adolescência. Seu pai se chamava Liu Xuan, e sua mãe, Gracio. Bruce foi o quarto de 5 filhos. Por seus pais serem artistas da ópera chinesa, Bruce atuou em vários filmes chineses durante sua infância. Nomes. O nome de nascimento de Lee era Lee Jun-fan. O nome, homofonicamente, significa retornar de novo. Esse nome foi dado por sua mãe, que sentia que ele retornaria aos Estados Unidos da América quando tivesse já idade para tanto. Por causa do espírito supersticioso da sua mãe, ela lhe deu o nome de Saifon, que é um nome feminino que significa pequena fênix. O nome em inglês Bruce fora dado pela médica do hospital, Doutora Mary Glover. Bruce Lee possuía outros 3 nomes em chinês. Li Yuanxin, um nome de família. Li Yuanjia, um nome de estudante enquanto ele cursava em La Salle College, em Hong Kong. E seu nome artístico, Li Xiaolong. Xiaolong significa pequeno dragão. O nome de batismo de Bruce Lee, Jun-fan, era escrito originalmente. Porém, o caractere chinês Jun era idêntico ao de uma parte do nome de seu avô, Li Junbiu. Logo, o caractere chinês para Jun no nome de Li fora mudado para o homófono, para evitar o tabu nominal dentro da tradição chinesa.
família. O pai de Bruce, Leroy Shuren, foi um dos líderes da ópera cantonesa e um ator do cinema chinês. Estava completando 1 ano de turnê com a ópera cantonesa nas vésperas da invasão japonesa em Hong Kong durante a Segunda Guerra Mundial. Leroy Shuren ficou em turnê nos Estados Unidos por muitos anos, realizando apresentações em inúmeras comunidades chinesas. Leroy Shuren decidiu voltar para Hong Kong depois que sua esposa deu à luz Bruce em 1940. Dentro de poucos meses após retornarem, Hong Kong foi invadida e viveu 3 anos e 8 meses sob ocupação japonesa. A família Lee sobreviveu razoavelmente bem aos tempos de guerra e, após o fim da guerra, o pai de Bruce decidiu retomar sua carreira de dentista e se tornou uma estrela ainda maior durante os anos de reconstrução de Hong Kong. A mãe de Bruce Lee, Grace Oh, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos em Hong Kong, os Senhores de Ferro. Ela era a sobrinha de Sir Robert Otum, o patriarca do clã e um importante empresário euroasiático de Hong Kong. Com isso, o jovem Bruce Lee cresceu num ambiente rico e privilegiado. Logo, pelo lado materno, Bruce Lee era familiar de Stanley Oh, um importante magnata de casinos de Macau, início nas artes marciais. Desde cedo, Bruce Lee treinava Tai Chi e Kung Fu com seu pai. Também aprendeu Wing Chun dos 13 aos 18 anos com o famoso mestre Ip Man, tendo sido apresentado ao estilo pelo seu amigo William Shen em 1954. Anos mais tarde, o próprio William Shen disse que Bruce Lee evoluiu muito rápido no Wing Chun, ultrapassando, em pouco tempo, a habilidade de muitos alunos mais antigos. Bruce tinha uma facilidade acima do comum para aprender e executar os movimentos ensinados pelo seu mestre. Como em muitas das escolas de artes marciais na época, os alunos eram ensinados por outros alunos mais graduados. Mas Ip Man começou a treinar Lee em particular após alguns alunos se recusarem a treiná-lo, pelo fato de que sua mãe não era etnicamente pura. O avô materno de Bruce era alemão e sua avó chinesa, e a maioria dos chineses naquele tempo recusavam-se a ensinar artes marciais aos ocidentais e aos mestiços. Com isso, Bruce se beneficiou em ter os ensinamentos do mestre Ip Man, em particular. Após a guerra, Hong Kong era um lugar difícil de se crescer. Havia diversas gangues pelas ruas da cidade e Lee foi muitas vezes forçado a lutar contra elas. Mas Bruce gostava de desafios 1 contra 1 e por diversas vezes enfrentou membros dessas gangues. Mesmo com o pedido de seus pais para que ele se afastasse desse cotidiano, pouco adiantou. Devido aos desafios que Bruce venceu, as confusões vinham naturalmente até ele. Deixando Hong Kong, depois de estudar na Tatsu Shoal, ficava a 2 quarteirões de sua casa na 218 Nathan Road, Kowloon. Lee entrou na rígida escola primária de La Salle College, entre 1950 e 1952, com 12 anos. Por volta de 1956, devido ao baixo rendimento escolar e a seu péssimo comportamento, foi transferido para o Colégio St. Francis Xavier College, ginásio, onde seria aluno do irmão Edvard. Foi condenado na Alemanha a passar o resto de seus dias em Hong Kong, um monge católico, professor e técnico da equipe de boxe da escola. Na primavera de 1959, Lee participou de uma briga de rua onde a polícia foi chamada. Lee brigou, venceu e espancou o filho de uma temida família das Tríades. Finalmente o pai de Lee decidiu que seu filho deveria deixar Hong Kong para seguir uma vida mais segura e saudável nos Estados Unidos. Seus pais ficaram sabendo através da polícia que o oponente de Bruce Lee tinha antecedentes criminais e havia a possibilidade de que sua gangue atacasse Bruce Lee. E também que, se Bruce voltasse a se envolver em brigas desse nível, poderia ser preso. Em abril de 1959, eles decidiram mandá-lo para os Estados Unidos para se encontrar com sua irmã Agnes Lee, que já estava morando com amigos da família em São Francisco. A vida nos Estados Unidos
Aos 18 anos de idade, Bruce Lee foi para os Estados Unidos, com $100 no bolso e 2 títulos de campeão de boxe de 1957 e 1958 de Hong Kong. Depois de viver em São Francisco por vários meses, ele se mudou para Seattle no outono de 1959 para continuar seus estudos, e trabalhou para Ruby Chow como garçom e lavador de pratos em seu restaurante. Ruby era a esposa de um amigo de seu pai. Seu irmão mais velho Peter Lee também acolheu Bruce Lee em Seattle para uma pequena estadia. Em dezembro de 1960, Lee concluiu o ensino médio e recebeu seu diploma da Edison Technical School, agora Seattle Central Community College, localizado em Capitol Hill, em Seattle. Em março de 1961, matriculou-se na Universidade de Washington e estudou filosofia. Também estudou teatro e psicologia. Foi na Universidade de Washington que conheceu sua futura esposa, Linda Emery, com quem se casaria em agosto de 1964. Bruce teve 2 filhos com Linda, Brandon Lee e Shandon Lee. Jun Fan Kung Fu. Lee começou a ensinar artes marciais nos Estados Unidos em 1959. Ele dava aulas de Jun Fan Kung Fu, literalmente, Kung Fu de Bruce Lee. Eram, basicamente, as técnicas do Wing Chun, com algumas ideias de Lee. Ensinou diversos amigos que se reuniam em Seattle, começando pelo lutador de judô Jesse Glover, que mais tarde se tornaria seu primeiro instrutor assistente. Lee abriu a sua primeira escola de artes marciais, com o nome de Lee Jun Fan Kung Fu Institute, em Seattle. Bruce Lee saiu da faculdade na primavera de 1964 e se mudou para o Atlante para morar com James E. Lee. Juntos, eles fundaram a segunda escola de artes marciais Jun Fan em Atlanta. James Lee também foi responsável por apresentar Bruce Lee a Ed Parker, fascinado pelo mundo da arte marcial e organizador do Long Beach, torneio internacional de karatê onde Bruce Lee seria mais tarde descoberto por um produtor de Hollywood. Jeet Kune Do, emblema do Jeet Kune Do, marca registrada da Bruce Lee Estate. Os caracteres chineses em volta significam usando de forma alguma como uma forma e nenhuma limitação como limitação. As setas representam a interação constante entre Yin e Yang. O Jeet Kune Do se originou em 1965 em uma luta controversa com Von Gertman, que era contra a ideia de Lee ensinar artes marciais a orientais. Após cerca de 3 minutos de combate, Von Gertman foi derrotado. Lee concluiu que a luta durou tempo demais e que não tinha demonstrado todo seu potencial usando as técnicas do Wing Chun. Considerou que as técnicas tradicionais de artes marciais eram muito rígidas e formalistas para serem usadas em situações de violência nas ruas. Lee decidiu desenvolver um sistema com ênfase na praticidade, flexibilidade, rapidez e eficiência. Começou a usar métodos diferentes de treinamento, como treinamento de peso para a força, corrida de resistência, alongamento para a flexibilidade, e muitos outros que foi adaptando periodicamente. Lee enfatizou o que chamou de o estilo sem estilo. Este consistia em livrar-se da abordagem formalizada, e Lee alegou que era uma mistura de estilos tradicionais. Lee sentiu que o sistema que, no momento chama-se Jun Fan Kung Fu ainda era bastante restritivo. Finalmente, evoluiu para Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Antes de fundar o Jeet Kune Do, os estilos de luta praticados por Bruce Lee foram Kung Fu, Wing Chun, Boxe, Jiu-Jitsu, Esgrima Judô, Taekwondo Kali, Eskrima, Aikido, Aikido, Tai Chi, Chuan Karate, Long Beach e campeonatos de lutas. A convite de Ed Parker, Lee apareceu em 1964 no Long Beach International Karate Championships para apresentações de suas flexões sobre os dedos, usando o polegar e o dedo indicador. No mesmo evento em Long Beach, também apresentou o famoso soco de uma polegada. Seu voluntário para a demonstração do soco foi Bob Baker, de Stockton, na Califórnia. Eu disse a Bruce que não faria esse tipo de demonstração de novo. Lembrou quando ele me deu um soco da última vez. Eu tive que ficar em casa sem trabalhar, porque a dor no peito era insuportável. Em 1964, em um campeonato, Lee conheceu o mestre de Taekwondo, John Rei.
Os dois desenvolveram uma amizade, uma relação em que ambos se beneficiaram como artistas marciais. John Rey ensinou Taekwondo para Bruce Lee. Lee também apareceu em 1967, no Long Beach International Karate Championships, e realizou diversas apresentações, incluindo o famoso soco imparável contra o campeão mundial de karatê, Vic Lu. Lee disse que ia dar um soco em seu rosto, e tudo o que Mu tinha que fazer era tentar bloqueá-lo. Lee deu alguns passos para trás e perguntou se Mu estava pronto. Mu faz sinal positivo com a cabeça. Lee então deu um soco em linha reta diretamente para o rosto de Mu, e parou antes do impacto. Em 8 tentativas, Mu não conseguiu bloquear quaisquer dos socos. Carreira artística. Estátua de Bruce Lee em Hong Kong. Be a water, my friend. Famosa citação de Lee dada numa entrevista, que se pode traduzir em: não se limite a uma forma, adapte-se e construa a sua própria, e deixe-a crescer, ser como a água. Esvazie sua mente, seja amorfo, sem forma, como a água. Se você colocar água no copo, ela se torna o copo. Se você coloca água numa garrafa, ela se torna uma garrafa. Se colocá-la num bule de chá, ela torna-se o bule. A água pode fluir ou pode destruir. Seja água, meu amigo. No áudio, a voz não é de Lee. Problemas para escutar este arquivo? Veja a ajuda. O pai de Lee, Oi Shuin, era um famoso astro da ópera cantonesa. Bruce foi introduzido em filmes em uma idade muito jovem e apareceu em vários curtas ainda em preto e branco quando era criança. Lee teve seu primeiro papel ainda como um bebê. Na época em que tinha 18 anos, ele já tinha aparecido em 20 filmes. Nos Estados Unidos entre 1959 e 1964, Lee abandonou os pensamentos de uma carreira no cinema em favor da dedicação total às artes marciais. No entanto, uma exposição de artes marciais em Long Beach em 1964 levou ao convite de William Dozier para uma audição para um papel no piloto de Number One sobre Lee Chan, o filho de Charlie Chan. A série nunca foi ao ar, mas Lee foi convidado para o papel do Sidekick Kato de Besouro Verde. Lee impressionou tanto os produtores com sua agilidade que ganhou o papel de Kato ao lado de Val Williams na série de TV O Besouro Verde. O show durou apenas uma temporada, de 1966 a 1967. Além disso, apareceu diversas vezes em participações em várias séries televisivas, incluindo No Cid, 1967, e Eric Come The Bricks, 1969. Em 1969, Lee fez uma breve aparição em seu primeiro filme estadunidense, Maslove, onde interpretava um capanga contratado para intimidar o detetive particular Philip Markov, interpretado por James Garner, esmagando seu escritório com chutes e socos. Em 1971, Lee atuou em 4 episódios da série de televisão Longstreet como instrutor de artes marciais do personagem principal Mickey, interpretado por James Franciscus. De acordo com declarações feitas por Bruce Lee, e também por Linda Lee após a morte de Bruce, em 1971, Bruce lançou uma série de televisão do gênero faroeste de sua autoria intitulada The Warrior. Essas declarações foram confirmadas pela Warner Bros. A empresa afirma que eles tinham, há algum tempo, desenvolvido um conceito idêntico, criado por 2 escritores e produtores, Ed Spielman e Alan de Friedlander. Segundo KDVO, no entanto, a ideia de Lee foi adaptada e rebatizada de Kung Fu, mas a Warner Bros. Não lhe deu nenhum crédito. Em vez disso, o papel do monge Shaolin do Velho Oeste foi dado ao então não artista marcial David Carradine pelo medo de um herói chinês não agradar ao público. Bruce Lee, centro, aos 10 anos de idade, atuando no filme The Kid. Não estando satisfeito com seus papéis de apoio nos Estados Unidos, Lee retornou para Hong Kong, sem saber que o Besouro Verde tinha sido exibido e feito muito sucesso em Hong Kong, sendo oficialmente chamado de O Show do Cato. Foi surpreendido ao ser reconhecido na rua como a estrela do show. Então, lhe foi oferecido um contrato de cinema pelo lendário diretor Raymond Chow para estrelar 2 filmes produzidos por sua produtora Golden Harvest.
Lee atuou seu primeiro papel principal em O Dragão Chinês, em 1971, que foi um enorme sucesso de bilheteria em toda a Ásia e o lançou ao estrelato. Logo em seguida, atuou em A Fúria do Dragão, em 1972, que quebrou os recordes de bilheteria anteriormente estabelecidos pelo Dragão Chinês. Tendo terminado seu primeiro contrato de 2 anos, Lee negociou um novo contrato com a Golden Harvest, e depois formou sua própria companhia, a Concord Productions Inc., com show. Para o seu terceiro filme, O Voo do Dragão, em 1972, lhe foi dado o controle completo de produção do filme como escritor, diretor, astro e coreógrafo das cenas de luta. Em 1964, em uma demonstração em Long Beach, na Califórnia, Lee tinha encontrado o campeão de karatê Chuck Norris. Em O Voo do Dragão, Lee e Norris apresentam aos espectadores uma luta final em pleno Coliseu de Roma, que é considerada uma das mais memoráveis da história dos filmes de luta. No final de 1972, Lee começou a trabalhar em seu quarto filme, O Jogo da Morte. Começou a filmar algumas cenas, incluindo sua sequência de luta com a estrela do basquete estadunidense Kareem Abdul-Jabbar, de 2,18 metros de altura, um ex-aluno. A produção foi interrompida quando a Warner Brothers ofereceu a oportunidade de Lee estrelar em Operação Dragão, o primeiro filme a ser produzido em conjunto pela Golden Harvest e a Warner Bros. Este filme seria o foguete de Lee para a fama na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, apenas alguns meses após a conclusão do filme e 6 dias antes do seu lançamento em 26 de julho de 1973, Lee morreu misteriosamente. Posteriormente, Operação Dragão se tornaria uma das maiores bilheterias do ano e Lee uma lenda das artes marciais. Foi feita com um custo de $850 mil em 1973, equivalente a $4 milhões estadunidenses. Até a data, Operação Dragão arrecadou mais de $200 milhões no mundo inteiro. O filme provocou uma febre pelas artes marciais, simbolizada em canções como Kung Fu Fighting e programas de TV como Kung Fu. Robert Clouse, o diretor de Operação Dragão, e Raymond Chow tentaram terminar O Jogo da Morte, filme incompleto que Lee fora escalado para escrever e dirigir. Lee tinha feito mais de 100 minutos de gravação, incluindo takes, para O Jogo da Morte antes de a filmagem ser interrompida para lhe permitir trabalhar em Operação Dragão. Além de Abdul-Jabbar, George Lazenby, o mestre de Aikido Jian Jaili e o outro praticante, Dan Inosanto, também apareceram no filme. Filmografia: Bruce Lee, quando criança, fez muitos filmes, mas só alcançou sucesso a partir da década de 1970 com grandes filmes de ação que o tornaram uma lenda das artes marciais. Túmulo de Bruce Lee. Em 10 de maio de 1973, Lee desmaiou no estúdio Golden Harvest, enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Eles foram incapazes de reduzir o inchaço com a administração de mannitol. Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro colapso, depois foram repetidos no dia da sua morte. Em 20 de julho de 1973, Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ex-James Bond George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo sua esposa, Linda Lee, Lee encontrou o produtor Raymond Chow às 14 horas em casa, para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 16 horas, e depois dirigiram juntos para a casa da colega Liv Titin, uma atriz de Taiwan. Os três passaram os scripts em casa e, em seguida, Chow se retirou. Mais tarde, Lee se queixou de uma dor de cabeça, e Tim deu-lhe um analgésico denominado Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Cerca de 19h30 Lee recolheu-se para dormir. Quando Lee não apareceu para jantar, Chow chegou ao apartamento, mas não viu Lee acordado. Um médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância ao hospital. Lee foi dado como morto no momento em que chegou ao hospital.
Não houve lesão externa visível, porém de acordo com relatórios da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1,400 a 1,575 gramas, um aumento de 13%. Lee tinha 32 anos. A única substância encontrada durante a autópsia foi Aquagesic. Em 15 de outubro de 2005, Shaw declarou, em uma entrevista, que Lee morreu de anafilaxia ao relaxante muscular Aquagesic, que ele descreveu como um ingrediente comum em analgésicos. A controvérsia ocorreu quando o Dr. Donald Ford, que foi médico pessoal de Lee em Hong Kong e o havia tratado durante seu primeiro colapso, acreditava que o Aquagesic não esteve envolvido de modo algum no primeiro colapso de Bruce. Também foi levantada a hipótese de reação alérgica a Xishi como possível causa da morte. No entanto, o professor R.B. Teare, um cientista forense da Scotland Yard que supervisionou mais de 1000 autópsias, foi o perito superior designado para o caso Lee. Sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo, devido a uma reação aos compostos presentes na prescrição de remédios como o Aquagesic. Sua esposa Linda levou o corpo de Bruce para a cidade natal de Linda, Seattle. O corpo foi enterrado no lote 276 do cemitério Lakevineve. Seu caixão foi carregado no funeral em 31 de julho de 1973 por Taki Kimura, Steve McKay, James Corbett, Chuck Norris, George Lazenby, Dan Losanto, Peter Sheen e seu irmão Robert Lee. A morte de Lee ainda é um tema de controvérsia, porém no programa Autópsia de Famosos, no Discovery Channel, o médico legista norte-americano, Richard Shepard, concluiu que houve uso excessivo de cortisona, por conta da hernia de disco que Bruce Lee sofria há 3 anos, gerando uma crise adrenal, por uso excessivo de esteroides. Filosofia. Embora Lee seja mais conhecido como um artista marcial, também estudou teatro e filosofia, enquanto estava na Universidade de Washington. Estudava bastante, e tinha lido uma extensa quantidade de livros. Seus próprios livros sobre artes marciais e filosofia de combate são conhecidos pelas suas afirmações filosóficas, tanto dentro como fora dos assuntos sobre artes marciais. Sua filosofia eclética espelhava suas crenças e lutas, embora afirmasse que as artes marciais eram apenas uma metáfora para tais ensinamentos. Acreditava que qualquer conhecimento levaria ao autoconhecimento, e disse que seu método escolhido foi a autoexpressão através das artes marciais. Suas influências incluem o taoísmo, Jiddu Krishnamurti e o budismo. Quando perguntado por Lee Pleasure, em 1972, qual era sua religião, Lee respondeu: nenhuma. Também em 1972, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: para ser perfeitamente franco, na verdade não. Aptidão física. Bruce Lee era conhecido pela sua aptidão física e desenvolvimento avançado dos músculos do corpo. Seus exercícios e treinamentos, cumpridos com dedicação, tornaram-no tão forte quanto uma pessoa de seu porte poderia ficar. Depois de sua luta com Jet Kongman, em 1965, Lee se focou totalmente no treinamento de artes marciais. Sentia que muitos artistas marciais de sua época não passam tempo suficiente treinando condicionamento físico. Bruce incluiu, em seus exercícios de condicionamento, todos os elementos da força e da aptidão muscular, resistência cardiovascular e flexibilidade. Tentou técnicas tradicionais de musculação para construir músculos volumosos, ou aumentar a massa muscular. No entanto, Lee teve o cuidado de advertir que a preparação mental e espiritual era fundamental para o sucesso do treinamento físico nas habilidades de artes marciais. Os abdominais de Bruce Lee. De todas as partes do corpo que Bruce Lee desenvolveu, os seus músculos abdominais eram os mais espetaculares. Sólidos como pedra ao toque, profundamente cortados e altamente definidos. Bruce acreditava que os abdominais eram um dos mais importantes grupos musculares para um artista marcial, já que virtualmente todo movimento requer algum grau de trabalho abdominal. A esposa de Lee, Linda Emery, afirma que o seu falecido marido era um fanático por treinos abdominais.
Estava sempre a fazer agachamentos, abdominais, movimentos de cadeira romanos, elevações de perna e abdominais em V. De acordo com algumas notas iniciais de Lee, o seu treino diário abdominal incluía torção de cintura, 4 séries de 90 repetições abdominais, sit-ups, contorções, 4 séries de 20 repetições elevações de perna, 4 séries de 20 repetições torções inclinadas, 4 séries de 50 repetições pontapés em posição de RAM, 4 séries de 50 repetições. Lado a lado, os túmulos de Bruce Lee e de seu filho Brandon, personagens em sua homenagem. Por iniciativa do quadrinista Paul Gulacy, as feições de Bruce Lee passaram a ser usadas para desenhar o herói Shang-Chi da Marvel Comics. No jogo eletrônico Super Street Fighter II foi introduzido o personagem Fei Long, ao qual além de se assemelhar fisicamente ao Bruce Lee, também utiliza seu estilo de luta Jet Kune Do. Fatos revelados. Agradece o apoio. Se inscreva e deixe seu like. Até a próxima.